Leitura da descrição do evento de Pentecostes. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos 2, do 6 ao 11. 31 de maio de 2020, 50º dia após a Páscoa, dia de Pentecostes. Memória de um divino ato que possibilitou a herdeiros de diferentes culturas e crenças ouvirem-se, compreenderem-se, comungarem. Divino ato que promoveu interlocução e intrepidez. Mas em meio a tudo isso que a gente está vivendo, qual é a importância desse símbolo diante de uma pandemia que já ceifa aí aproximadamente 30 mil vidas, sob a gestão de um governo genocida e lideranças religiosas coniventes? Refiro-me ao genocídio culposo de idosos e portadores de doenças pré-existentes, mas também ao feminicídio, ao genocídio culposo de populações LGBT, ao genocídio culposo de povos nativos indígenas, ao genocídio do povo preto, ao genocídio de grande parte da parcela mais pobre do povo brasileiro. Diante da sua vulnerabilidade sanitária, diante da eficácia dessas narrativas negacionistas, anti-isolacionistas, exatamente isso, mulheres, gays, indígenas, pretos e pobres estão sendo dia a dia, cotidianamente assassinados. Ora, quantas Marielles e quantos João Pedros ainda precisarão ser crucificados? E a pergunta que permanece: qual a importância do símbolo de Pentecostes em meio a um cenário como esse, a tanta intolerância, a tanta violência, a tanta tristeza e morte? Temos razões para celebrar Pentecostes? Sim, nós temos. Porque o vento sopra onde quer e hoje, no dia de Pentecostes, simbolicamente nós testemunhamos um fenômeno inédito. Torcidas organizadas de clubes rivais ouviram-se, entenderam-se e comungaram ecumenicamente, transcendendo tradições, ditos e interditos, subverteram cânones profanos e fizeram das ruas seu templo sagrado, sua casa comum,
oikomene. Apesar de suas diferenças, unidos, marcharam intrépidos como que impulsionados por uma verdadeira ventania e transmitiram uma mensagem a opressores e a oprimidos domesticados, que apesar de toda dissonância cognitiva e apesar de toda alienação, puderam ouvi-los e entendê-los em sua própria língua. Qual foi o teor da mensagem? Democracia implica vida digna para todas e todos. Justiça. Eu não sei você, mas os meus óculos hermenêuticos me permitem ver magníficas línguas de fogo sobre as cabeças daqueles manifestantes. E a atuação do Espírito, fora da instituição religiosa na qual, curiosamente, seu agir costuma ser bem mais previsível, restrito e indiferente ao sofrimento dos que mais sofrem, lamentavelmente. Em pelo menos um sentido, parecem convergir Martinho Lutero e Thomas Müntzer. Importantes transformações e reformas inevitavelmente implicam tensões e conflitos. A libertação do povo hebreu implicou conflito com o poder faraônico. O próprio Jesus, foi pivô de diversas tensões com os poderes políticos e religiosos estabelecidos e protagonizou memoráveis conflitos na sinagoga e no templo. A reforma protestante, então, meu Deus, desencadeou inúmeros e enormes conflitos em toda a Europa. À luz da dialética marxista, podemos, sim, celebrar os tensionamentos que indicam a desnaturalização de alguns problemas sociais que matam todos os dias. Sim, Pentecostes continua sendo descida de chamas, empoderando desempoderados. Pentecostes continua promovendo interlocução e intrepidez. Pentecostes continua inspirando o anúncio de que as sementes do reino de justiça ainda estão entre nós e que haverão de brotar, inclusive aqui e agora, para que seus frutos alimentem quem está com fome. E eu creio na redenção humana e na sacralidade da vida. Creio na utopia. Creio na profecia. Creio no poder libertador da divina ventania.